Hoje eu quero falar com vocês um tema muito pontual para os nossos dias, para esses dias que estamos vivendo realmente. E eu quero que você leia comigo Salmos 139, 14, que diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Uau! Aqui nós entendemos, mulheres, que de uma forma maravilhosa, até de assustar, o Senhor nos fez. Ou seja, cada detalhezinho, seu sorriso, seus olhos, sua pele, sua cor, seu cabelo, sua posição, a forma que você fala, a forma que Ele te usa, tudo isso foi feito maravilhosamente perfeito por Deus. Ou seja, Ele fez cada detalhe. O nosso Abba Pai, Ele é esse artista que sabe exatamente o que está fazendo, que sabe exatamente o que colocou em você, porque Ele sabe que o que tem em você é exatamente a lacuna que precisa para o cumprimento do teu propósito. Então, mulher, que você louve-o por tudo que Ele fez em você. E aí, entendendo isso, todas as vezes que eu me comparo, isso traz o quê? Uma reação, traz uma ação. Ou seja, comparar ação. Toda vez que você se compara com algo ou alguém, isso traz uma reação e ação para você. Você se coloca num lugar de rejeição, você se coloca num lugar de inferioridade, você se coloca de um lugar de insatisfação e você se coloca num lugar também de ingratidão e num lugar também de inveja. Quando você se compara, todas essas reações e ações vêm aflorando dentro de você. Por isso que é importante você entender bem que você foi feita maravilhosamente perfeita pelas mãos do nosso Abba Pai. E o pior, quando você se compara com algo ou alguém, você está assim esfregando na cara do nosso Abba Pai que não está satisfeita com o que Ele fez. Porque se eu entendo aqui nesses salmos que Ele nos fez maravilhosamente perfeitos, Ele nos teceu em cada detalhe, se eu estou me comparando e não estou amando o que Ele fez, eu estou dizendo a Ele: você não fez um bom trabalho, Deus. Você podia ter feito melhor. Você podia ter colocado aquele cabelo em mim. Você podia ter colocado aquela forma de pregar em mim. Você podia ter colocado aquela forma de falar em mim. Você podia ter colocado aquela cor em mim. Entende? Você está dizendo: ei, Deus, eu sei fazer melhor que você. Quando você se compara, mesmo que você não pense tudo isso, você está agindo e reagindo dessa forma, entende? Então que você entenda que Deus, Ele te fez perfeitamente, e quando você se compara, você está rasgando na cara de Deus o que Ele fez. Por isso é importante você saber alguns pontos para que você não entre nesse lugar de comparação. E em primeiro lugar, tão importante saber quem você é saber quem você não é. E aí eu quero contar para vocês o que está escrito ali em 2 Samuel 9, 6, 8. Eu quero que você leia porque eu acredito muito na palavra revelada. Mas hoje eu quero trazer para vocês o que o Senhor ministrou ao meu coração quando eu li essa passagem sobre Mefibosete. Talvez você já tenha ouvido falar e eu quero trazer algo novo sobre ti. A Bíblia nos conta que Mefibosete era filho de Jonatas e que Jonatas era filho de Saul. Ou seja, Mefibosete, ele veio de toda uma linhagem sacerdotal, ele veio de uma linhagem de reis, ele veio de uma linhagem de reinados, sacerdotes que reinaram. Foi essa a genealogia de Mefibosete. E a Bíblia nos conta também que Mefibosete, ele aos seus 5 anos, ele sofreu um acidente. A sua ama, a sua babá, o derrubou, o qual ele ficou aleijado dos 2 pés, ele ficou manco. E aí ele passou a rastejar por
toda a sua vida ele não conseguia andar. Mefibosete foi um dos últimos descendentes que restaram ali de Saul e de toda essa genealogia. E Mefibosete, ele morava em uma cidade escondida, Lodebá, que significa o quê? Um lugar onde só viviam mendigos e pessoas que tinham algum problema físico. Pessoas que tinham algum problema físico moravam em Lodebá. E ali Mefibosete viveu os seus dias. Mas a Bíblia também nos conta que Davi lembrou-se da promessa que fez a Jonatas. Davi lembrou de abençoar a descendência de Jonathan. Então Davi procurou saber se ainda da família de Jonathan havia alguém vivo. Então Mefibosete foi lembrado. E a Bíblia nos conta que Davi mandou buscar Mefibosete. E quando Mefibosete se apresentou diante do rei, Mefibosete disse assim: quem sou eu, ó rei? Esse cão morto para estar diante de ti. Ou seja, Mefibosete, diante do rei, ele expôs ali as suas dores, a forma com que ele tinha vivido todo esse tempo, a forma com que ele foi imerso, né, nas dores, nas circunstâncias, na sua forma física, da forma que ele tinha vivido. Mefibosete se apresentou dessa forma, sabe? E o rei, né, o rei Davi afirmou a ele: ei, Mefibosete, eu vou te abençoar. Você veio de um reinado, você veio de uma família sacerdotal e por isso eu vou te abençoar. E a Bíblia conta que Mefibosete foi extremamente abençoado por Davi. Por que eu tô te contando tudo isso? Porque quando você não entende quem você é, você começa a ser as suas dores e as suas circunstâncias, e isso te coloca num lugar de comparação, porque você não está vivendo de uma forma genuína a sua identidade. Você não está vivendo a sua identidade porque você deixou com que a sua identidade fosse os momentos ou as circunstâncias que te sobreveio, e isso te coloca em um lugar de comparar a tua vida com a vida dos outros, sabe? Mefibosete tinha um reinado por trás dele, por trás da sua genealogia, mas ele se colocava como um cão morto, como um mendigo, como um Zé Ninguém. Por quê? Porque as dores o colocaram nesse lugar. E eu quero te dizer hoje, mulher que me ouve, não ouça as suas dores, não ouça as suas circunstâncias, não é um momento que define quem você é, não é um pecado, uma queda, uma dor que define quem você é. Enquanto você não entender que você não é as suas dores, que você não é o seu momento, você vai continuar como Mefibosete achava que era, um cão rastejando, enquanto sobre você existe toda uma linhagem, existe toda uma herança, existe toda uma promessa, entende? Então, enquanto você não souber quem você não é, Mefibosete precisava saber: não, ei, você não é um cão morto, você não é as suas dores. Ei, mulher, você não é as suas dores, você não é as suas circunstâncias, você não é o que te aconteceu, você não é esse momento, você é aquilo que a Bíblia já diz que você é filha amada. E quando você entende isso, você sai desse lugar e vai usar, e vai exercer, e vai fluir naquilo que o Senhor ele te chamou. E aí eu quero que você venha comigo ali em 1 Samuel, que relata a história de Davi e Saul. 1 Samuel 17, 38 a 39 conta a história de Davi e Saul, né? Você já sabe a história de Davi e Saul, mas eu quero me ater a esses versículos quando Davi chega diante de Saul, sabe? Para dizer a Saul que vai vencer Golias. E o que é que Saul faz? Saul diz: ei, coloca minhas armaduras, coloca a minha roupagem, coloca as minhas vestes, para que você possa ir vencer o Golias, sabe? Quando você lê isso, você acha que Davi, né, está ali diante de Saul, e que Saul está ali querendo ajudar a Davi, para Davi parecer ser mais forte, para Davi não se machucar. Ei, mas não é isso.
Saul queria vestir Davi com as vestes deles, para que todos do reinado, quando Davi ganhasse, né, quando Davi matasse o gigante, para que todos pensassem que era Saul, porque Davi estava com a vestimenta de Saul. Ei, mulher, ei, não coloque as vestes de ninguém. Você tem a sua porção única. Você tem a sua forma original que o Senhor fez para você. Não queira ser cópias. Não queira usar roupas de ninguém. Não queira fazer isso. E não deixe que ninguém coloque a roupagem dele, as vestes dele em você, as armaduras dele. Porque você tem a porção necessária e a porção exata que o Senhor colocou sobre ti para fluir no que ele te chamou. E aí o que é que Davi faz? Davi diz: ei, eu tenho a minha porção. Ei, eu só sei lutar com a minha forma, com a forma que Deus me chamou, com a forma que Deus colocou em mim, com a porção que Deus colocou em mim. E Davi diz o quê? I'm sorry, thank you, Saul. Obrigada, Saul. Obrigada, mas eu não quero, eu não preciso. Eu tenho a porção exata que Deus colocou em mim para fluir no que ele me chamou. Talvez você olhe para você, mulher, e veja: eu só tenho pedrinhas, mas isso é o que você necessita para vencer tudo que o Senhor colocar diante de você, para fluir no que o Senhor te chamou, porque você tem a porção exata. Talvez você menospreze, são pequenas pedrinhas. A armadura de Saul era mais bonita, era glamurosa, ia causar visibilidade. Ei, você não precisa disso. Você precisa apenas fluir na porção exata que o Senhor colocou sobre você. Então pare hoje mesmo de querer copiar pessoas, se comparando ao que ela tem ou deixa de ter, e entenda que você tem a porção exata que Deus colocou sobre você. É essa porção que vai transbordar naquilo que o Senhor te confiou, naquilo que o Senhor liberou sobre você. Então entenda os steps para que você possa fluir. Não se compare, porque a comparação te rouba a celebração de quem você é. Não use as vestes de ninguém. Saiba quem você é e quem você não é, e as suas dores não te definem, o teu momento não te define, e saia do lugar de comparação. Entre no lugar de celebração. Se celebre cada espaçozinho seu, celebre cada detalhe seu, celebre a forma, a porção que o Senhor colocou sobre você e flua. Enquanto você não celebrar quem você é, você não vai conseguir fluir naquilo que Deus te chamou. Flua exatamente com a porção que Deus liberou. E ei, é uma porção única, tá? Ninguém pode fluir como você. Existem cópias, mas as cópias são apenas feitas em máquinas de cópias, mas a original é você. Você é original. Então não queira ser cópias, porque cópias são feitas por homens, mas original são feitas por Deus. E é isso que você tem que ser, uma mulher original, autêntica, uma mulher cheia de Deus, que é cheia de si. Como assim cheia de si? Não fala de orgulho, de orgulho, mas cheia de si, porque acredita em quem é e acredita na porção que tem, e assim flui naquilo que o Senhor liberou sobre você. Ei, mulher, esse é o tempo que você tem para fluir naquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Tá bom? Então flua, que assim você vai ser uma mulher que é cheia de contemplação e não vai mais precisar se comparar com ninguém. Você vai ser totalmente satisfeita em quem você é e na forma que você flui. E aí você não vai mais se comparar, você não vai precisar mais imitar, você não vai mais precisar copiar, você não vai mais precisar, porque você entrou no lugar de contemplação e você se contempla e contempla o Criador. E é isso que você precisa para ser livre na tua jornada. Não entre num lugar de comparação, porque a comparação, ela te rouba a tua identidade, rouba a tua celebração e rouba até mesmo
a tua unção, porque você entra no lugar em que não está satisfeita com quem você é, tá bom? Eu oro para que você seja livre, eu oro para que você possa se contemplar e contemplar o Criador e celebrar a obra perfeita que Ele criou e que é você, tá bom? Um beijo no teu coração, que Deus possa ministrar essas palavras em ti e que você possa ser livre para fluir em tudo que o Senhor colocou em você. Um beijo!